Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nosso estudo. O estudo do dia 24/6 vai ser o estudo, do capítulo 12, do volume 1. Jesus quer se apaixonar pela alma que sofre por amor a ele. Por isso a leva a mergulhar no mar sem limites de sua paixão. A primeira visão de Jesus que a Luísa teve. Depois dessas coisas, um dia após a comunhão, sentia-o todo amoroso em mim e que me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem corresponder e dizia dentro de mim: ao menos fora boa e lhe correspondera. Ainda tenho medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho, e às vezes é tanta dor que eu sinto que acho que a pena de morte seria menor. E se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim, e enquanto sentia dentro de mim como uma voz interna me disse: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero chegar aos fatos, e para dispor teu coração para fazer o que eu quero de ti, isto é a imitação da minha vida, quero que entres no imenso mar da minha paixão. E quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que tanto sofri, quem és tu, criatura vil? Ah, teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes, à cruz, que eu preparei somente para o teu bem, mas sim, apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto, tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será doce para ti e serás incapaz de ficar sem sofrer. Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Pedi-lhe para me dar força, porque sem ele eu teria usado os seus próprios dons para ofender o doador. Então comecei a meditar na paixão, e isso fez tanto bem à minha alma, que acho que todo bem chegou a mim dessa fonte. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com os seus inúmeros raios me feriam tanto, muito bem, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada, me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: um Deus paciente e tu, um Deus humilde e submetido até os seus próprios inimigos e tu, um Deus que sofre tanto por teu amor e teus sofrimentos por seu amor, onde estão eles? E teus sofrimentos por amor dele, cadê? Às vezes ele mesmo me narrava as penas que ele sofria, e eu ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto eu trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração.
Temendo algo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda. Começo a olhar no meio da rua, mas o que vejo? Vejo a rua cheia de gente e no meio meu amado Jesus com a cruz nos ombros. Um o puxava de um lado e outro, alguém por outro, todo ofegante, com o rosto gotejando sangue. E levantando os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda, quem pode contar a dor que senti? A impressão que uma cena tão lamentável causou em minha alma? Entrei rapidamente em meu quarto e eu mesma não sabia onde eu estava. Sentia meu coração rasgar em pedaços por causa da dor. E chorando lhe dizia: Meu Jesus, se ao menos eu pudesse te ajudar, pudesse libertar-te daqueles lobos furiosos, ai, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em teu lugar, para aliviar minha dor. Ah, meu bem, dai-me sofrimento, porque não é justo que só você sofra tanto e eu, pecadora, fique sem sofrer. Desde então recordo que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento, e ele, às vezes, para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos de sua coroa e cravava-os em meu coração. Outras vezes sentia que tomava meu coração entre as suas mãos e o estreitava tão forte que, pela dor que eu sentia, perdi os sentidos. Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber algo e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço-me que me dê sofrimento, mas que ninguém perceba. Assim, por algum tempo, ele me contentou, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém o soubesse. Então, anota, este santo temor de Deus sempre reflete na percepção da majestade divina que Luísa sente a fraqueza pessoal e insignificância diante da grandeza de Deus, e é também uma proteção de futuros dons que receberá. E outra nota foi a primeira visão de Luísa aos 13 anos de idade. Então, vamos lá, né? O que nós podemos tirar desse trecho de conhecimento, né? Então, Jesus quer fazer com que a alma entenda, né? E mergulhe na sua paixão, nas suas próprias dores por nós, né? Mas as pessoas hoje em dia não têm esse costume. A igreja tirou essa realidade. Ela não fala muito que a gente tem que sofrer igual Jesus. Não fala que a gente tem que querer sofrer igual Jesus. Ao contrário, né? Quando chega na época da paixão, é para todo mundo ficar vendo Jesus sofrer e só ver que ele sofreu, né? E acreditar que ele já curou todo mundo e que aquele sofrimento dele já, né, já foi por nós. E aí a gente ficar ali vendo, agradecendo, contemplando aquelas dores de Jesus e só, né? Mas que ele sofreu lá e você não tem nada a ver com isso. Você não precisa sofrer, é ele que sofreu. Aí você só tem que ter certeza que ele sofreu e aí você tem que pedir a cura pelo sofrimento de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aí você não tem que ser dominada pelo demônio, não pode ser possuída pelo mal, você não pode sofrer nada, né? Você não pode passar por nenhuma, né, dificuldade, porque Jesus já passou. Então você não tem que passar, porque você viu lá na paixão que ele passou. E não é assim. Não é essa a proposta de Jesus, nem no evangelho e nem na paixão dele. Nunca foi isso, né? Nunca. Jesus nunca morreu para que nós assim, passou por aqueles sofrimentos e morreu para que nós não morrêssemos e não passássemos por sofrimento, né? Para que nós, assim, não tivéssemos, de repente, uma doença, né? E sofresse dificuldades, dores por amar alguém, mágoas de pessoas, né? Ser ingratidão das pessoas. Não. A paixão de Jesus que está ali sendo exposta é para que a gente siga os mesmos passos que ele. A gente, nos nossos sofrimentos que não vão ser, né, sumir na nossa vida, a gente aceitar os sofrimentos que a gente sofre, né? E a gente sofrer igual Jesus sofreu. Manso, humilde de coração, perdoando as pessoas, ofertando, apesar de estar sofrendo, ainda amar o outro e se doar pelo outro. Você tá de cama, mas aí você tá ajudando a sua, né, o máximo que você pode, ficando quietinho, né? E só chamando as pessoas quando realmente precisa que elas venham, né? E na hora que elas vêm, você se comportar bem, né? Não ficar gritando, não ficar chateado. Então é fácil, né? Ser humilde, pequeno, manso,
né? Ser tolerante, tolerar. Se a pessoa demorar para vir, não ficar bravo porque ela tá demorando para trazer a comida, para trazer o, né, para trazer o remédio, tá doendo. Aí você falou, tá doendo, tô precisando do remédio de dor. E a pessoa, peraí, que eu tô indo. E a pessoa tá fazendo outra coisa. E ela demora para trazer, e você suporta um pouquinho a dor enquanto ela não vem. Aí você não xinga, você não maltrata, né? Você tá doente, mas você não fala que a pessoa é imprestável, que a pessoa é, né, xinga a pessoa, nada. Então, assim, é claramente assim que Jesus ele deu o exemplo pra gente, de que a gente vai passar também por sofrimentos. Não vai ser nem 1% do que ele passou. Mas que no nosso sofrimento a gente ame, apesar do sofrimento, que a gente perdoe as pessoas, que a gente trate bem as pessoas, que a gente seja manso e humilde, como, né, aceite passar pelo sofrimento e tudo mais. Depois dessas coisas, um dia após a comunhão, eu senti ele todo amoroso em mim, que me amava tanto que eu fiquei maravilhada, porque eu ainda me via tão má, sem corresponder a ele. E ele fala assim, a menos fora boa eu lhe correspondera. Eu ficava pensando, ao menos eu fui boa e eu lhe correspondi. Ainda tenho medo de que me deixe. Então, me via tão mal sem corresponder. Dizia dentro de mim, ao menos fora boa e lhe correspondera, ainda tenho medo que me deixe. Ela tinha medo que ele não viesse mais, né? Ficar conversando dentro dela, falando com ela. E às vezes era tanta dor que sinto que acho que a pena de morte seria menor se ele próprio não vier a me acalmar. Né? Não sei como me dar paz. Nós também ficamos assim também. Eu, quando eu tenho também eu também tenho às vezes medo de Jesus sumir e a divina vontade não estar mais comigo, sabe? Às vezes eu sinto uma privação também e eu sofro também, igualzinha a Luísa, né? E nós vamos passar por várias sensações na divina vontade, de algumas privações, achando que cadê a paz que eu tava sentindo? Agora eu tô toda nervosa, tô toda ansiosa, o que aconteceu? Não é fácil. Aí você fica pensando, a divina vontade me abandonou, fui fazer as coisas e não deu certo. E antes eu fazia as coisas, dava tudo certo. Agora, do nada, não deu certo. Então, a divina vontade me abandonou. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada. Não sei o que lá, não sei o que lá. Igualzinha a Luísa. Impressionante como a gente age dessa forma. Mas aí Jesus faz se lembrar. Não pensa em si mesma. Não pensa em si mesma. Sou eu que estou querendo que você sofra isso. Esses sentimentos que você está sentindo, essa ansiedade, essa falta de concentração, tudo isso, nessa distração, essa dor, esse sentimento, tudo é eu, permitindo em você para você aceitar. Aceita e faz as coisas apesar disso aí, né? Fica calma, se acalme. Comigo, peça minha ajuda, me chame, que eu vou te ajudar a se acalmar e fazer as coisas apesar de, né? De estar ruim, mas você vai fazer aquilo que você conseguir fazer, né? Não pare de fazer por causa que está sentindo mal-estar, né? Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim. E enquanto sentia dentro de mim, com uma voz interna me disse. Aí ele vai falar com ela: minha amada, as coisas que passaram foram apenas uma preparação. Tudo aquilo lá que ele falou antes, de atos de mortificação, sofrimento, da vontade, né, de ser obediente, tudo mais, era só uma preparação. Agora eu quero chegar aos fatos. E para dispor teu coração para fazer o que eu quero de ti, isto é, a imitação da minha vida. Quero que entres no imenso mar da minha paixão. Então, a gente vai entrar na paixão de Jesus, é muito importante. E quando tiveres compreendido bem a amargura dos meus sofrimentos, então tem que entrar na amargura do sofrimento, aí tem que ler as 24 horas da paixão, para você entender muito bem o sofrimento que Jesus sofreu por amor a você, para poder, a partir daquelas dores de Jesus, ele divinizar as suas dores, né? Ele santificar a sua doença, santificar a sua alma, né? E tudo que você fizer, né? E todos os acontecimentos que te acontecer, tudo tem motivo para você louvar a Deus e viver em Deus, né? E aí você vai olhar para essa amargura das penas de Jesus, o amor com que ele sofreu essas penas, por amor a você, para dar a vida para você. Quem sou eu que sofri tanto e quem é você, que é uma criatura pequena, que não consegue sofrer, né? Você não consegue se entregar ao sofrimento como eu me entreguei plenamente, não consegue amar a vontade de Deus como eu amo plenamente, né? Mas você vai ver o meu exemplo e você não se atreverá a opor-se aos golpes e os sofrimentos que vier para você, o que eu preparei para você. E eu preparei somente para o teu bem,
né? Os sofrimentos, dificuldades, provações, testes, tudo para você, para o teu maior bem. Mas sim, apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto, tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. Verdade. O sofrimento será doce para ti e você será incapaz de ficar sem sofrer. Então, você não vai querer ficar sem sofrer, você vai, né? E quando sofrer qualquer coisa, ai, é um sinal muito bom. Se eu tô sofrendo, é um bom sinal. Tá ruim? Então é um bom sinal, Deus está comigo. Mas ela falou, minha natureza tremia só de pensar nisso, né? Nesse sofrimento todo que ele queria me mandar. Então eu pedi para ele, nós também devemos pedir, para me dar força, porque sem ele eu com certeza não iria aproveitar os dons, né, o sofrimento que ele mandar para mim para fazer o bem, mas sim para ofendê-lo, né? Isso às vezes pode ser mesmo. Então eu comecei a meditar na paixão e isso fez muito bem à minha alma, tanto bem que acho que todo bem chegou dessa fonte da meditação da paixão. Então é muito importante. Agora nós vamos estudar segunda, quarta e sexta. E na terça-feira, se dedique a rezar as 24 horas da paixão. Né? Se dedique a rezar os giros da alma, se dedique a ler a Valtorta, tá bom? A gente vai fazer o ensino agora segunda, quarta e sexta, para que você tenha tempo de fazer outras coisas também para conhecer mais a divina vontade. Vi a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios me feriam muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. Eu me via toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Realmente, nós somos muito pequenos e a gente não consegue, né, amar o sofrimento do mesmo jeito que Jesus amou. Não conseguimos. Sempre sentimos muita repugnância, amargura e queremos pedir, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque a gente é muito fraco, né? Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: nossa, que Deus paciente na paixão, meu Deus, né? Tão humilde, submetido aos próprios inimigos, mas eu que não consigo aguentar nada. Um Deus que sofre tanto por meu amor e eu não consigo sofrer por amor a Ele, meu Deus, não consigo fazer sacrifícios grandiosos por Ele, ai meu Deus. Às vezes Ele mesmo me narrava as penas que Ele sofria e eu ficava tão comovida que chorava amargamente, tá vendo? Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que o meu bom Jesus sofreu, porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração. Temendo algo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda. E ela começa a olhar para o meio da rua e vê uma rua cheia de gente. No meio estava Jesus carregando a cruz nos ombros. Uma visão que ela teve de Jesus com 13 anos, né? Um o puxava de um lado e o outro o puxava de outro. Ele estava todo ofegante, com o rosto gotejando sangue. Imagina a cena, que horror, né? E levantando os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda, quem pode contar a dor que eu senti? A impressão de uma cena tão lamentável que causou em minha alma. Entrei rapidamente em meu quarto, eu mesmo não sabia onde eu estava, né? Ela sentiu uma angústia horrorosa, uma coisa horrível. E ela pediu para ele: meu Deus, sai daí, tira daí, né? Sai daí que eu vou entrar no lugar do Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento ver você sofrendo, eu não aguento. Daí ela fala: meu Jesus, se ao menos eu pudesse te ajudar, tirar você daí, como que eu vou fazer? Então ela queria tirar Jesus, que ele amava, ela ama muito Jesus, e queria tirar Jesus no meio daqueles algozes, né? Daqueles lobos furiosos que estavam batendo nele. Ela não queria ver ele sofrendo. Ah, eu gostaria de, ao menos, de sofrer essas penas no teu lugar para aliviar a minha dor, né? E a sua dor. Entendeu? Para ela não ver Jesus que estava sofrendo demais, né? Ah, meu bem, dá-me sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto. E eu, pecadora, fico sem sofrer. Ah, desde então recordo que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento. E ele, às vezes, para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos da coroa e cravava a coroa no meu coração, os espinhos no coração. Outras vezes sentia que tomava o meu coração entre suas mãos e o apertava tão forte que, pela dor que eu sentia no meu coração, eu perdia os sentidos. Ela desmaiava. Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber isso, que ela desmaiava, e ele estava disposto a me dar essas penas, né, dela cair desmaiada, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me dê sofrimento, mas que as pessoas não percebam. Como que eu vou ficar desmaiando toda hora? Assim, por algum tempo, ele me contentou, mas ela achou, né, que os pecados dela tornaram ela indigna de sofrer secretamente.
sem que ninguém o soubesse. Mas não é isso, né? Não é o pecado que fez isso. Na verdade, é uma vontade de Deus que ele permitiu que fosse assim, né? Tinha que ser assim. Então, a gente vai percebendo que a Luísa vai começar, a partir de agora, ter um sofrimento de cair, né, num sono estranho, desmaiar e perder os sentidos e cair num sono estranho, uma doença que vai desenvolver chamado um estado de petrificação, que ela vai ficar petrificada, né, não pode mexer as mãos dela, não pode mexer o corpo dela, que é perigoso até quebrar, né, de tanto que ela fica dura, né, num estado estranho. Vai começar a partir de agora, eu acho, falar sobre isso. E é um estado de vítima que ela vai, né, entrar, um estado extraordinário, uma doença extraordinária. E nessa doença ela vai ter várias visões, várias experiências místicas com Jesus, aonde ela vai receber o livro do céu, né, as coisas que Jesus vai ensinar para ela sobre a divina vontade. E a gente vai mergulhar plenamente nesses conhecimentos, entendendo como Jesus quer que a gente entenda e viva tudo isso, né? E a gente vai aprender um pouco sobre as virtudes, mas não é santidade das virtudes que nós vamos viver. A gente vai trabalhar para viver na santidade divina. E a santidade divina não é igual às virtudes, né? De mansidão, de obediência, humildade, são virtudes, tá? E muitas vezes, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, é um amor tão grande com o que a gente ama a Deus e sua vontade, que a gente vai querer ajudar Deus a alcançar os propósitos dele. E muitas vezes, na hora que a gente vai ser essa voz de Deus, né, diante dos propósitos de Deus, muitas vezes a gente não pode ficar olhando para a nossa pessoa. A gente vai lá fazer a vontade de Deus, falar a verdade, né, fazer o que a vontade de Deus quer. E muitas vezes a gente não vai parecer aos nossos olhos humilde, nem mansa, né? E nem maravilhosa, né? Em mansidão, em prudência e fortaleza e muitos outros atos de virtude. A gente não vai ver a virtude em nós, mas vamos ver um trabalho junto com Deus grandiosíssimo que nós estamos fazendo. E aí essa vai ser a vontade de Deus que vamos fazer acima da nossa própria alma, acima da nossa própria pessoa, né? Acima da nossa própria santidade humana. A gente vai entrar no ambiente divino acima da nossa pessoa, né? Sem querer estima das outras pessoas, nem querer mostrar virtude para as outras pessoas, mas mostrar, fazer somente o objetivo que Deus deseja. Então, muitas vezes a gente vai fazer o que Deus está pedindo. E o que Deus está pedindo, muitas vezes, vai fazer com que você fale difícil, uma coisa difícil para alguém. E aquela pessoa que você vai falar, o que precisa ser falado, ela vai entender que você é grossa, que você não é humilde. Várias outras coisas ela pode entender, mas não é ela que viu desse jeito. Você, na verdade, fez tudo perfeito aos olhos de Deus. Amou a Deus e quis a vontade de Deus, mas só que ela não entendeu e ela não vai ver virtude em você. Então, se você ficar muito preocupada em mostrar virtude, você não vai fazer a vontade de Deus acontecer. Então, a gente vai entender pouco a pouco a santidade divina que está acima da virtude. O sofrimento é uma virtude, tá? Então, a Luísa vai se apegar muito a essa virtude. Depois, Jesus vai tirar o sofrimento dela e ela vai viver só, né, na vontade de Deus, em ter sofrimento só de vez em quando. Em outros momentos, ela não vai ter sofrimento. Então, ela vai ter que aceitar a vontade de Deus e fazer o que Deus está pedindo, apesar de não estar vivendo as virtudes mais. E uma das virtudes que ela mais ama é o sofrimento e a cruz, né? A virtude da cruz e o sofrimento, que é você viver sofrendo por Deus, querendo o sofrimento, amando o sofrimento. Ela, né? E ela vai ter que abrir mão, né? Vai ter que pouco a pouco perceber que não é virtude, mas sim a vontade de Deus que está acima de todas as virtudes, acima. E por amor a Deus, ela vai aceitar viver qualquer coisa, ficar sem sofrimento ou com sofrimento, tanto faz para ela. O importante é que ela esteja fazendo a vontade de Deus. E isso Jesus vai ensinar a gente também. É isso aí, por hoje tá bom. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Então, o nosso estudo vai ser segunda, quarta e sexta, tá bom? E nesse outro dia, eu quero que você leia outras coisas, veja os vídeos do nosso canal do YouTube, que você, né, se aperfeiçoe mais nos conhecimentos da divina vontade. E pode ler a Valtorta, Conhecendo a Vida de Jesus, o Catecismo, outros escritos que possam ajudar você a entender o estudo, né? Melhorar no estudo, tá? Aproveitar. Já tem vários trechos lidos no YouTube que você pode aprofundar. Então,
a gente vai ser segunda, quarta e sexta, para facilitar para quem não está conseguindo entregar mais rápido, tá bom? Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Aline.